Na sombra das minhas próprias memórias, descobri um horror silencioso que se insinuava nas entrelinhas de cada fotografia da minha última viagem. As imagens, capturadas com inocência e alegria, escondiam um enigma assustador que apenas se revelou quando meu olhar atento mergulhou nas entrelinhas do que parecia ser um conto de férias feliz. Ao revisitar as fotografias da viagem, uma sombra persistente começou a emergir. Uma figura escura e indefinida parecia espreitar nos cantos das paisagens idílicas e dos momentos felizes compartilhados com amigos e familiares. A princípio, atribuía à sombra imperfeições na lente ou a jogos de luz, mas conforme minha investigação se aprofundava, tornou-se evidente que havia algo muito mais sinistro à espreita nas bordas das lembranças capturadas. A descoberta inicial desencadeou uma avalanche de eventos perturbadores. À medida que ampliava e analisava cada fotografia meticulosamente, percebia que a sombra não apenas aparecia em diferentes contextos, mas também parecia evoluir e adquirir uma forma mais definida ao longo do álbum. O que começara como uma mancha escura nos fundos dos retratos tornava-se, gradualmente, uma presença ameaçadora que parecia seguir os protagonistas da viagem. Os momentos felizes foram contaminados pela inquietante presença da sombra. Sorrisos genuínos tornaram-se expressões de apreensão, e a atmosfera leve das férias transformou-se em uma tensão palpável. A sombra parecia adquirir vida própria, assumindo diferentes formas e posições em cada imagem, como se estivesse se aproximando dos protagonistas com um propósito sombrio. À medida que a investigação prosseguia, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer em minha vida cotidiana. Ruídos inexplicáveis preenchiam meu apartamento, objetos pareciam mover-se por conta própria, e a sensação constante de ser observado intensificava-se. A sombra, uma vez confinada às fotografias, começava a manifestar-se na minha realidade, obscurecendo a linha entre o que era capturado pela lente e o que existia além dela. A busca por respostas levou-me a explorar a história da região onde a viagem ocorreu. Lendas locais começaram a emergir, envolvendo histórias de espíritos atormentados e acontecimentos trágicos que deixaram marcas indeléveis no ambiente. As fotografias, agora carregadas de uma energia sombria, pareciam ser registros acidentais de uma presença sobrenatural que encontrou seu caminho até mesmo para o âmago das memórias mais felizes. Numa tentativa desesperada de romper os laços com essa entidade maligna, busquei a orientação de especialistas em atividade paranormal. Rituais de limpeza e proteção foram realizados, mas a sombra persistia, como se alimentasse-se da energia da minha própria angústia. Cada esforço para erradicá-la apenas parecia fortalecê-la, tornando-a mais presente e agressiva. Em uma noite tempestuosa, enquanto folheava o álbum de fotografias, a sombra finalmente rompeu as barreiras da imagem. Uma presença gélida preencheu o ambiente, e a figura escura materializou-se diante de mim. Seus olhos vazios penetraram minha alma, transmitindo uma tristeza profunda e uma raiva insondável. Era como se a própria essência da sombra estivesse determinada a revelar-se completamente. A confrontação com a sombra revelou uma verdade arrepiante. Era uma entidade ligada a eventos trágicos que haviam ocorrido na região décadas atrás. Uma história de perdas, traições e sofrimentos que deixará uma marca indelével no tecido da realidade. A sombra, um resquício de almas atormentadas, buscava uma forma de expressar sua dor e encontrar redenção. Compreendi que a sombra não era apenas um reflexo do passado, mas uma manifestação de energias perdidas que clamavam por justiça e paz. Em um ato de compaixão, decidi enfrentar as raízes do sofrimento que alimentavam essa presença sobrenatural. Ritual após ritual, busquei aliviar o peso das almas perdidas e oferecer-lhes um caminho para a luz. À medida que as energias sombrias foram dissipadas, a sombra começou a desvanecer-se.
Seus contornos tornaram-se cada vez mais etéreos. Até que restou apenas uma lembrança nebulosa no álbum de fotografias. O ambiente, antes carregado de tensão, transformou-se em uma calmaria que reverberava com a sensação de alívio e redenção. As almas atormentadas, agora libertas das correntes do passado, seguiram adiante para encontrar a paz que tanto mereciam. O processo de enfrentar a sombra e encarar os eventos trágicos da região não foi apenas um ato de exorcismo, mas também uma jornada de autodescoberta. A sombra, ao revelar-se como uma manifestação de sofrimento humano, tornou-se um catalisador para uma reflexão profunda sobre a natureza do mal e a necessidade universal de perdão. A comunidade local, inicialmente cética em relação às minhas descobertas, começou a testemunhar mudanças notáveis na atmosfera da região. A sensação de peso que pairava sobre a área dissipou-se gradualmente, e relatos de fenômenos paranormais diminuíram. A redenção alcançada por meio do confronto com a sombra não apenas trouxe alívio às almas perdidas, mas também transformou a região em um lugar de cura e reconciliação. No entanto, a experiência deixou marcas indeléveis em minha própria jornada. As cicatrizes emocionais de confrontar o sobrenatural e mergulhar nas profundezas do sofrimento humano transformaram-se em um lembrete constante da complexidade do mundo além da compreensão ordinária. A sombra, agora uma lembrança distante, deixou-me com uma sensação de humildade diante do desconhecido. A vivência desse episódio transcendental trouxe à tona uma série de questionamentos existenciais. Até que ponto as memórias e energias do passado influenciam nosso presente? Como as tragédias moldam o tecido da realidade e se manifestam de maneiras imprevistas? Essas indagações, antes adormecidas, tornaram-se parte integrante da minha busca contínua por compreensão e significado na complexa tapeçaria da existência. O álbum de fotografias, agora repleto de lembranças ressignificadas, transformou-se em um testemunho visual das jornadas emocionais que percorremos. Cada imagem, antes obscurecida pela sombra, passou a refletir não apenas momentos de alegria, mas também a capacidade humana de superar adversidades e oferecer redenção àqueles que foram esquecidos pelo tempo. A experiência, embora aterrorizante em sua essência, deixou-me com uma compreensão mais profunda da natureza da existência e das forças que permeiam o universo. A sombra, inicialmente temida como uma entidade maligna, revelou-se como uma manifestação do sofrimento humano que transcende as fronteiras da vida e da morte. A busca por respostas, que começou como um mergulho nas sombras do passado, transformou-se em uma jornada espiritual que transcendeu as barreiras do compreensível. Ao despedir-me da região e do álbum de fotografias, carrego comigo não apenas a memória da sombra dissipada, mas também a lição valiosa de que, mesmo nos recantos mais obscuros da existência, a luz da redenção pode emergir. O passado, com todas as suas dores e segredos, não precisa ser um fardo insuportável. No silêncio inquietante da madrugada, minha vida tomou um rumo sombrio quando uma série de chamadas telefônicas noturnas transformaram meu mundo em um pesadelo inescapável. Tudo começou após minha mudança para uma casa antiga, que, à luz do dia, emanava um charme rústico, mas na obscuridade da noite, revelava seus segredos perturbadores. As primeiras chamadas eram vagas, sussurros ininteligíveis e uma respiração pesada ecoando do outro lado da linha. A princípio, descartei como coincidências ou chamadas erradas, mas à medida que os dias se transformavam em noites, a intensidade dessas comunicações aumentava. Os sussurros tornaram-se mais distintos, uma presença palpável emergindo do vazio do telefone.
A ansiedade se apoderou de mim à medida que cada toque noturno anunciava o início de uma nova conversa inquietante. Durante esses chamados obscuros, a respiração irregular parecia sussurrar segredos que, por mais que eu tentasse entender, permaneciam enigmáticos. A desorientação noturna fez com que eu duvidasse de minha própria sanidade, questionando se tudo era real ou apenas uma projeção distorcida de minha mente cansada. Tentativas de bloquear o número ou rastrear a origem das chamadas levaram a becos sem saída. O telefone tornou-se um portal para o desconhecido, uma conexão com algo além do alcance racional. Durante as noites sem sono, a cada chamada, a sensação de que algo observava a cada movimento meu intensificou-se, como se uma presença invisível se manifestasse além da linha. Eventos inexplicáveis começaram a se desenrolar em minha casa. Portas rangiam sem motivo aparente, sombras se moviam furtivamente pelas paredes, e a temperatura ambiente flutuava misteriosamente. A atmosfera era carregada com uma tensão elétrica, como se o ar estivesse grávido de uma energia sobrenatural. Em um ponto culminante, durante uma dessas chamadas noturnas, algo mudou. A respiração pesada foi substituída por uma voz rouca que pronunciou meu nome com uma clareza assustadora. Meu coração acelerou enquanto a voz sussurrava segredos íntimos, detalhes da minha vida pessoal que ninguém mais deveria saber. O pânico se apoderou de mim, e a linha foi abruptamente cortada, deixando-me em um silêncio gelado. Decidi buscar a ajuda de especialistas, temendo pela minha segurança e sanidade. Cada perito, porém, encontrava mais perguntas do que respostas. As investigações revelaram apenas uma trilha de números de telefone sem vínculos aparentes e registros que levavam a lugar nenhum. Eu estava preso em um enigma que desafiava a explicação lógica. O isolamento tornou-se meu companheiro constante, à medida que amigos e familiares começaram a afastar-se, incapazes de compreender o terror noturno que me consumia. A casa, uma vez um refúgio, transformou-se em uma prisão de paranoia e medo. A angústia de viver à mercê das chamadas se tornou insuportável, levando-me a considerar opções desesperadas para escapar do ciclo interminável de tormento. Foi durante uma noite particularmente tumultuada que, ao atender uma chamada, a voz do outro lado da linha não era mais um sussurro. Era uma voz conhecida, uma voz que deveria estar silenciada para sempre. Um ente querido, falecido anos atrás, falava comigo do além. A revelação chocante lançou-me em uma espiral de confusão e desespero. A linha entre o real e o sobrenatural desvanecia-se, e eu me encontrava preso em uma realidade distorcida onde as barreiras entre vida e morte pareciam diluídas. A presença noturna era agora uma voz familiar, trazendo consigo mensagens que ecoavam da outra dimensão. Minha existência transformará-se em um labirinto de mistérios e aparições, onde o medo do desconhecido me assombrava a cada instante. O desespero crescente levou-me a tomar uma decisão radical, confrontar o espírito que falava através do telefone. Em uma noite corajosa, busquei compreender os segredos que estavam sendo sussurrados do além. O encontro com a voz familiar revelou verdades inquietantes sobre meu passado e futuro, mas também proporcionou um vislumbre da possibilidade de aceitação e redenção. A experiência, marcada por chamadas noturnas e comunicações sobrenaturais, transformou minha vida de maneiras inimagináveis. A fronteira entre o mundo tangível e o oculto tornou-se uma linha tênue, e a jornada para desvendar os segredos noturnos trouxe-me não apenas um entendimento mais profundo da espiritualidade, mas também a aceitação da interconexão entre o real e o além. À medida que eu adentrava mais profundamente no mundo além do alcance da compreensão humana, a presença espectral tornava-se cada vez mais uma parte intrínseca do meu cotidiano. As chamadas noturnas passaram de eventos temíveis para uma linha de comunicação com o além,
proporcionando-me insights sobre aspectos desconhecidos do meu passado e pistas enigmáticas sobre meu futuro. A voz do ente querido, que outrora parecia ser uma bênção, tornou-se uma fonte de inquietação. Suas mensagens, embora carregadas de amor e preocupação, sugeriam eventos futuros marcados por desafios e tribulações. A dualidade entre o consolo de ouvir a voz familiar e o fardo de carregar o conhecimento do destino trouxe-me conflitos emocionais profundos. Cada conversa noturna parecia abrir portas para dimensões desconhecidas, revelando aspectos sombrios e misteriosos do sobrenatural. Senti-me envolvido por forças além da compreensão humana, uma peça em um jogo cósmico cujas regras eram indefinidas. A linha entre a realidade tangível e o etéreo começou a desvanecer-se, e eu me vi em um estado constante de suspense, aguardando a próxima revelação. A busca por respostas tornou-se uma obsessão, levando-me a pesquisar antigas práticas esotéricas, procurar médiuns e explorar as fronteiras da ciência paranormal. Cada novo conhecimento adquirido oferecia uma perspectiva única sobre as comunicações noturnas, mas também suscitava novas perguntas sobre a natureza do vínculo entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. As interações com a voz do além começaram a transcender as barreiras do tempo. Detalhes sobre eventos passados, desconhecidos para mim em vida, foram revelados com uma precisão alarmante. O espectro, entrelaçando-se com minha própria existência, parecia ter acesso a um arquivo cósmico de memórias e eventos que transcendiam a compreensão humana. À medida que o tempo avançava, as previsões da voz se desdobravam diante de mim. Eventos profetizados tornavam-se realidade, e minha vida assumia um rumo marcado por desafios prenunciados. Embora, de certa forma, eu me sentisse guiado por uma mão invisível, o fardo de conhecer antecipadamente os altos e baixos da minha jornada pessoal tornava-se quase insuportável. O relacionamento com o espectro tornou-se uma dança perigosa entre a aceitação do destino e a tentativa desesperada de desafiar as previsões sombrias. Noites sem sono eram consumidas por um ciclo interminável de ansiedade, enquanto eu me esforçava para reconciliar minha existência com as mensagens do além. A linha tênue entre o livre-arbítrio e o destino pré-determinado tornava-se uma fronteira difícil de navegar. Foi durante uma noite de tempestade, quando as chamadas atingiram um pico de intensidade, que uma revelação final transformou o enigma da minha existência. A voz do espectro, agora atingida de tristeza e urgência, despediu-se, indicando que meu destino estava prestes a alcançar seu ápice. Uma sensação de iminência pairava no ar, enquanto eu contemplava a verdade assustadora de que minha vida estava prestes a encontrar seu epílogo. Na noite seguinte, a tempestade atingiu seu ápice, e o som da chuva batendo nas janelas ecoava como uma sinfonia macabra. Enquanto eu aguardava a realização do último capítulo do meu destino prenunciado, percebi que, apesar das mensagens sombrias, havia uma peculiar serenidade dentro de mim. Aceitar as limitações da compreensão humana e abraçar a jornada, independentemente de seu desfecho, tornou-se uma forma de libertação. O momento culminante, quando chegou, não foi marcado por tragédias apocalípticas, mas sim por uma revelação profunda sobre o poder da aceitação e da escolha consciente. O destino, que parecia prenunciado em sombras sombrias, revelou-se um caminho de autodescoberta e superação. A voz do espectro, uma vez assustadora e inescapável, transformou-se em um sussurro suave de despedida, deixando-me com uma sensação de paz e transcendência. Minha jornada, marcada por chamadas noturnas e comunicações além da vida, não foi apenas um conto de terror, mas uma exploração profunda da complexidade da existência e da interconexão entre os mundos. A casa antiga, que inicialmente parecia ser um portal para o desconhecido, tornou-se o palco de uma jornada espiritual única, que desafiou as noções convencionais de vida, morte e destino.
Em uma noite de diversão com amigos, o cenário festivo transformou-se em um palco de horror quando examinei as fotografias capturadas durante o evento. O que deveria ser um registro de momentos alegres revelou-se como uma galeria macabra, com a presença sinistra de um estranho vestido de preto, sempre à espreita nos cantos mais obscuros das imagens. A desconcertante figura, distorcida pela sombra, parecia observar a celebração com olhos invisíveis, uma presença cuja intenção permanecia enigmática. A atmosfera de festa desvaneceu-se diante da inquietante descoberta, lançando uma sombra literal e figurativa sobre a noite que deveria ter sido repleta de risos e memórias felizes. Determinei-me a desvendar o mistério do estranho nas fotografias. Consultei especialistas em fotografia, buscando explicações lógicas para a presença inexplicável. No entanto, nenhum truque de luz, falha técnica ou reflexo parecia justificar a figura encapuzada que persistia em aparecer nas imagens. A busca pela verdade me levou a explorar a história daquele lugar específico onde a festa ocorreu. Descobri que, décadas antes, um evento trágico marcará o local. Uma figura misteriosa vestida de preto fora testemunha de uma tragédia que resultou em perdas irreparáveis. À medida que eu cavava mais fundo na história do estranho nas fotografias, comecei a experimentar fenômenos inexplicáveis. Sombras pareciam mover-se por conta própria, e sussurros indistintos ecoavam nos corredores da minha mente. A linha entre o mundo físico e o sobrenatural tornou-se cada vez mais tênue, enquanto eu me via mergulhado em um mistério que transcendia as fronteiras da racionalidade. Decidi retornar ao local da festa, na esperança de obter mais pistas sobre a presença do estranho. A atmosfera estava carregada com uma energia palpável, como se o passado estivesse entrelaçado com o presente de maneiras imprevisíveis. À medida que explorava os arredores, encontrei testemunhas locais que compartilharam relatos assustadores de avistamentos inexplicáveis e sensações de opressão. Foi durante uma noite escura e silenciosa que me deparei com uma descoberta aterradora. Uma antiga construção, abandonada e esquecida, emergiu das sombras. Rumores locais sugeriam que aquele lugar era um ponto focal de atividades paranormais, onde a barreira entre os mundos era especialmente tênue. Ao adentrar o edifício decrépito, a presença do estranho intensificou-se. Sombras dançavam pelas paredes, e uma sensação de angústia pairava no ar. Em uma sala oculta, descobri artefatos e registros que indicavam práticas esotéricas realizadas ali décadas atrás. A figura encapuzada estava, de alguma forma, vinculada a essas atividades, como se sua presença transcendesse o tempo. Em um instante de clareza assustadora, percebi que o estranho nas fotografias não era apenas uma aparição do passado, ele estava ativamente envolvido em eventos sobrenaturais que persistiam no presente. A história do local e a presença do estranho estavam intricadamente conectadas, formando uma narrativa que se estendia através das eras. Ao confrontar a figura encapuzada durante uma vigília noturna, experimentei uma fusão temporal, onde passado e presente colidiam. Sua presença, antes apenas uma imagem congelada em fotografias, tornou-se dinâmica e consciente. Ele compartilhou uma história de arrependimento e penitência, revelando que sua figura enigmática era uma manifestação de uma busca incessante por redenção. A experiência alterou profundamente minha compreensão do sobrenatural. A figura encapuzada, uma vez um mistério perturbador, tornou-se uma entidade complexa, repleta de emoções e motivações. Minha jornada pela verdade revelou que, por trás de cada sombra assustadora, há uma história que clama por ser contada, uma narrativa que transcende os limites do tempo e do entendimento humano. Ao compreender a verdade por trás da figura encapuzada, uma narrativa de penitência e busca por redenção começou a se desdobrar diante de mim. A figura, que uma vez aparecia apenas como uma sombra nas fotografias, tornou-se um ser consciente e complexo,
repleto de emoções que transcenderam os limites do tempo. A entidade revelou que sua presença na noite da festa estava ligada a um evento trágico ocorrido no passado, onde ele, em vida, desempenhara um papel crucial. Arrependido pelos eventos que haviam culminado naquela noite fatídica, sua alma ficou presa entre os reinos, incapaz de seguir em frente. Ao longo de décadas, a figura encapuzada buscava uma forma de compensar seus erros passados, buscando redenção através de uma série de rituais espirituais e tentativas de se comunicar com os vivos. No entanto, sua aparência enigmática e sombria fazia com que fosse frequentemente mal interpretado como uma presença ameaçadora. Durante minhas interações com a entidade, percebi que ela estava presa em um ciclo interminável de culpa e remorso. Sua história, uma tragédia marcada pela própria sombra que carregava, tornou-se um fio condutor entre os eventos do passado e as manifestações atuais. O edifício abandonado, que uma vez servirá como palco para suas atividades esotéricas, tornou-se o epicentro de sua busca incessante por redenção. Decidi colaborar com a figura encapuzada para ajudá-la a encontrar a paz que tanto almejava. Juntos, exploramos métodos para romper os laços que a prendiam ao mundo terreno. Rituais espirituais, orações e momentos de reflexão tornaram-se parte integrante do processo, enquanto buscávamos um caminho para transcender as barreiras entre o visível e o invisível. Durante esses rituais, a figura compartilhava fragmentos de sua vida passada, revelando momentos de amor, traição e, finalmente, arrependimento. A intensidade das emoções experimentadas por ele se manifestava nas sombras que dançavam ao nosso redor, criando uma atmosfera densa e carregada. Com o tempo, começamos a sentir uma mudança na energia do local. A figura encapuzada parecia tornar-se mais etérea, como se as correntes que a mantinham ligada ao mundo dos vivos estivessem enfraquecendo. Os sussurros e murmúrios que antes permeavam o ambiente tornaram-se mais suaves, indicando uma transformação iminente. Em uma noite especial, durante um ritual especialmente poderoso, testemunhamos a figura encapuzada sendo envolvida por uma luz suave e tranquilizadora. Sua forma sombria começou a desvanecer-se gradualmente, revelando uma expressão de paz e alívio. Foi como testemunhar a redenção de uma alma que há muito buscava o perdão. À medida que a figura encapuzada transcendia para um estado de paz final, a atmosfera do local transformou-se. A energia densa dissipou-se, substituída por uma serenidade há muito perdida. A entidade, agora livre de suas correntes espirituais, desapareceu gradualmente, deixando para trás uma sensação de encerramento e tranquilidade. Minha jornada, que começara como uma busca por respostas sobre uma presença assustadora nas fotografias, transformou-se em uma experiência única de compaixão e ajuda espiritual. O edifício abandonado, antes impregnado com a energia da busca pela redenção, tornou-se um marco silencioso de uma jornada transcendental. À medida que a figura encapuzada desaparecia, compreendi que o sobrenatural não é apenas sobre o medo do desconhecido, mas também sobre a oportunidade de oferecer auxílio e compreensão. A redenção da entidade destacou a interconexão entre os reinos espiritual e terreno, proporcionando uma visão única sobre a complexidade das experiências que transcendem a vida e a morte. Essa experiência, marcada pela superação das sombras do passado, deixou-me com uma profunda apreciação pela capacidade de cura que pode advir de um encontro com o sobrenatural. No silêncio da noite, decidimos escapar da agitação urbana e buscar refúgio em uma cabana isolada, rodeada pela densidade da floresta.
A promessa de tranquilidade e contato com a natureza parecia irresistível. No entanto, mal sabíamos que aquela escapada idílica se transformaria em um capítulo assombrado que ecoaria por muito tempo. A cabana, pitoresca e encantadora durante o dia, tornou-se palco de estranhos acontecimentos quando a noite caía. Inicialmente, atribuímos os sussurros ao vento nas folhas e os movimentos à fauna noturna. Contudo, à medida que as sombras tomavam formas mais definidas entre as árvores, uma inquietação tomava conta de nosso refúgio. Sombras inexploradas na escuridão da floresta começaram a se mover de maneira indescritível, desafiando qualquer lógica ou explicação. Numa noite especialmente escura, decidimos explorar os arredores da cabana. A luz pálida da lua mal conseguia penetrar as densas copas das árvores, criando um manto de escuridão ao nosso redor. Passos silenciosos, quase imperceptíveis, ecoavam pelos caminhos sinuosos da floresta. Uma sensação de presença, além das criaturas naturais, começou a pesar sobre nós. O que inicialmente parecia um passeio tranquilo se transformou em uma jornada pela fronteira entre a realidade e o desconhecido. Sombras fugazes brincavam nas periferias de nossa visão, sugerindo uma presença etérea que nos observava nas profundezas da floresta. Cada raio de luz das lanternas revelava árvores antigas e contorcidas, parecendo esconder segredos enraizados nas próprias raízes da floresta. Ao retornar à cabana, sentimos que estávamos sendo observados. Janelas, antes reflexos inofensivos da noite, tornaram-se olhos espectrais que nos seguiam a cada movimento. Uma sensação de vulnerabilidade tomou conta de nós, como se a floresta guardasse segredos que não éramos destinados a descobrir. Decidimos investigar a história da região, na esperança de encontrar explicações racionais para nossas experiências. Descobrimos lendas antigas sobre espíritos da floresta, entidades que se misturavam com as árvores e assumiam formas sombrias. O respeito pelos antigos rituais, que haviam sido negligenciados ao longo do tempo, parecia crucial para manter a harmonia com esses seres sobrenaturais. Movidos pela curiosidade e, talvez, uma ponta de temor, decidimos realizar uma cerimônia de respeito à natureza. Oferecemos pequenos gestos de gratidão e respeito pelos seres invisíveis que habitavam as sombras da floresta. À medida que as palavras ecoavam sob as árvores, uma quietude profunda substituía a agitação anterior. Nos dias seguintes, a atmosfera na cabana transformou-se. A escuridão que nos envolvia tornou-se menos opressiva, e as sombras que dançavam entre as árvores pareciam ter encontrado uma serenidade. A floresta, uma vez repleta de mistérios e inquietação, revelou uma beleza calma e tranquila. Ao deixar a cabana, levamos conosco uma lição profunda sobre o equilíbrio delicado entre o mundo natural e o sobrenatural. A floresta, uma testemunha silenciosa de tempos imemoriais, ensinou-nos que o respeito pelas forças invisíveis que a habitam é essencial para preservar a harmonia entre as duas realidades. O silêncio da noite, antes perturbador, tornou-se um eco suave de uma sabedoria ancestral que ressoa nos recantos das árvores centenárias. Na medida em que as noites se sucediam, uma metamorfose sutil ocorria na atmosfera da cabana. O medo que inicialmente nos envolvia deu lugar a uma aceitação cautelosa da presença espectral da floresta. As sombras, uma vez dançantes com uma energia indomável, agora pareciam ser uma extensão natural do ambiente, como se a floresta compartilhasse seus segredos conosco de maneira mais serena. Em nossas explorações diurnas, nos deparamos com antigos vestígios de um altar rudimentar escondido entre a folhagem densa. A descoberta reforçou a crença de que a floresta era mais do que apenas árvores e arbustos, era um reino habitado por entidades que, embora invisíveis, desempenhavam um papel vital na teia da existência. Guiados por um senso de respeito renovado, decidimos realizar rituais de agradecimento,
uma tentativa de restabelecer a conexão entre nossa presença efêmera e as forças etéreas que moldavam a floresta. Cada gesto era uma expressão de gratidão pelos momentos compartilhados, um reconhecimento humilde da coexistência entre nossa vida cotidiana e as forças misteriosas que permeavam o ambiente. Durante as noites, adentrávamos a floresta com lanternas acesas, buscando respostas para as perguntas silenciosas que pairavam no ar. Fragmentos de conversas sussurradas entre as árvores, como se as folhas e os troncos tivessem memórias antigas. Às vezes, a própria brisa murmurava, carregando consigo ecos de um tempo esquecido. Foi nesse cenário surreal que, uma noite, nos deparamos com uma clearing oculta, um espaço aberto onde a luz da lua infiltrava-se com suavidade. Ali, as sombras dançavam em uma coreografia graciosa, como se estivessem celebrando um entendimento compartilhado. O coração da floresta revelou-se como uma cátedra de sabedoria ancestral, onde as entidades invisíveis expressavam sua existência de maneira poética e sutil. Ao nos aproximarmos do centro da clareira, a quietude se aprofundou, criando uma atmosfera de reverência. Sentimos uma presença benevolente, como se as entidades invisíveis estivessem dispostas a partilhar conosco sua essência etérea. À medida que as sombras oscilavam em torno de nós, experimentamos uma sensação de integração com a trama intricada da floresta, como se fossemos temporariamente aceitos como parte de sua história eterna. Os dias que se seguiram foram permeados por uma sensação de tranquilidade que transcendia o simples entendimento humano. Os sons da floresta tornaram-se uma sinfonia de harmonia, e as sombras, antes inquietantes, agora eram mensageiras de uma presença ancestral que nos protegia. Sentíamos a floresta pulsar com uma vida vibrante que nos envolvia, uma tapeçaria viva de interconexões entre o visível e o invisível. Ao partir daquela cabana, carregamos conosco não apenas as lembranças de uma experiência sobrenatural, mas uma profunda apreciação pela coexistência entre a realidade tangível e as forças que escapam à nossa compreensão. A floresta, uma vez envolta em mistério, transformou-se em um templo de ensinamentos, deixando-nos com um legado de respeito pela delicada dança entre os mundos que compartilhamos. O silêncio da noite, antes assustador, tornou-se um testemunho silencioso da harmonia que pode ser alcançada quando abrimos nossos corações para as verdades que a natureza esconde em suas sombras eternas. Naquela noite, eu decidi enfrentar a solidão da estrada deserta que se estendia diante de mim, uma fita de asfalto que parecia se perder na escuridão infinita. Com a única companhia sendo o murmúrio do motor do meu carro, mergulhei na viagem noturna, buscando distância da rotina sufocante da vida cotidiana. No entanto, o que se desdobraria nas próximas horas não era apenas uma jornada física, mas uma incursão aterrorizante no abismo do desconhecido. À medida que avançava pela estrada, uma ausência assombrosa de outros veículos ou sinais de vida me envolvia. O silêncio era ensurdecedor, apenas ocasionalmente interrompido pelo render dos pneus contra o asfalto desgastado. O brilho fraco dos postes de luz à beira da estrada projetava sombras dançantes, criando ilusões fugazes que brincavam com a minha percepção. A solidão da estrada começou a pesar sobre mim, como se o vazio ao meu redor fosse uma entidade palpável, um eco de um passado silenciado por tragédias desconhecidas. As árvores à margem da estrada, suas silhuetas obscuras contrastando com o céu noturno, pareciam observadoras silenciosas de eventos há muito esquecidos. Meus pensamentos foram envolvidos por um sentimento de inquietação,
uma sensação de que eu estava adentrando territórios que não deveriam ser perturbados. Foi então que notei uma bifurcação na estrada, uma escolha entre o caminho conhecido e uma rota menos explorada que se perdia na escuridão da floresta. Uma hesitação instintiva se apoderou de mim, mas uma curiosidade sombria sussurrava para seguir o caminho menos trilhado. À medida que o asfalto sob meus pneus dava lugar a uma estrada estreita e sinuosa, a escuridão ao redor parecia se intensificar, como se as árvores estivessem se aproximando, observadoras atentas do meu avanço. Agora, completamente envolto pela densidade da floresta, o silêncio alcançou novos patamares. O render dos galhos e o farfalhar das folhas se transformaram em uma sinfonia sinistra, ecoando entre os troncos centenários. As sombras, antes apenas contornos na periferia da visão, ganhavam vida, dançando em um balé sombrio sob a luz intermitente da lua. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estava sozinho. Entre os troncos, formas indistintas moviam-se silenciosamente, uma presença inominável que parecia observar meu progresso. A racionalidade lutava contra o instinto, mas o medo inato prevalecia. Ao olhar para o retrovisor, uma figura fugaz parecia se perder entre as sombras, deixando-me com uma sensação de vulnerabilidade diante do desconhecido. O caminho à frente se estendia, uma serpentina de incertezas e palpitações aceleradas. O silêncio continuava, uma pressão opressora que parecia ecoar a história esquecida daquelas terras. A estrada deserta, agora envolta em sombras enigmáticas, tornou-se um labirinto de medo e curiosidade, desafiando-me a explorar os recantos mais profundos do desconhecido. Enquanto o ponteiro do relógio avançava, minha jornada noturna persistia, uma dança entre a coragem e o receio diante do mistério que se desdobrava na solidão da estrada deserta. À medida que a estrada sinuosa continuava, minha ansiedade aumentava, alimentada por sombras que pareciam se mover com uma intenção própria. Cada curva da estrada intensificava a sensação de que algo inominável me acompanhava, uma presença etérea cuja natureza permanecia além da compreensão humana. O farol do carro iluminava apenas uma pequena porção da estrada à frente, deixando o restante imerso em trevas insondáveis. A floresta ao redor tornou-se um reino de sombras, onde árvores se mesclavam em uma tapeçaria sinistra que desafiava a própria noção de realidade. Os sons noturnos, antes um murmúrio, agora reverberavam em uma sinfonia de mistério, como se a floresta tivesse uma voz própria, sussurrando segredos perdidos. Ao avançar, um arrepio percorreu meu corpo quando uma figura espectral se materializou à beira da estrada. Um vulto indistinto, sua forma contorcida entre as sombras, desafiando qualquer explicação lógica. Meus olhos tentaram desvendar a figura, mas ela se esquivava da luz, uma presença fugaz que persistia em permanecer no reino das incertezas. Os murmúrios da floresta intensificaram-se, como se ela própria estivesse contando histórias de eras esquecidas. As sombras dançavam freneticamente, lançando formas grotescas que se assemelhavam a rostos distorcidos. Cada árvore, cada raiz, parecia possuir uma memória, uma narrativa entrelaçada com o tecido da própria floresta. O medo inicial de estar perdido na escuridão foi substituído por uma curiosidade inata, um desejo de compreender a narrativa oculta que se desenrolava. Decidi desacelerar o carro, permitindo-me absorver o ambiente enigmático que me cercava. Ao fazer isso, as sombras ganharam vida, contorcendo-se como se tentassem se comunicar. A figura espectral que antes se esquivava da luz agora parecia flutuar em direção ao veículo, como se fosse a manifestação física da própria floresta. Envolto pela atmosfera surreal, meu carro tornou-se uma testemunha silenciosa da dança mística entre as sombras e a luz. Os sons noturnos evoluíram para um coro misterioso, e eu me sentia parte integrante de uma experiência cósmica que ultrapassava os limites do entendimento humano.
Foi nesse momento de simbiose entre o observador e o observado que compreendi que a estrada deserta não era apenas um caminho físico, mas um portal para um reino transcendental. As sombras, antes assustadoras, tornaram-se aliadas em um ritual ancestral, guiando-me por uma jornada que desafiava as fronteiras entre o tangível e o efêmero. À medida que avançava, a floresta liberava um suspiro final, como se eu tivesse decifrado seus enigmas. A figura espectral desvanecia-se, as sombras recuavam e a estrada deserta, agora ligeiramente iluminada pela lua, se abria para um novo horizonte. O medo que inicialmente dominava a minha jornada deu lugar a uma sensação de transcendência, um entendimento profundo de que a solidão noturna havia revelado algo que não poderia ser expresso em palavras. Ao deixar a floresta para trás, percebi que essa experiência não seria esquecida facilmente. A estrada deserta, antes um caminho para escapar da monotonia, tornou-se uma passagem para o inexplicável. A floresta sussurraria em minhas lembranças, e as sombras dançariam nas margens dos meus sonhos, lembrando-me da noite em que, na solidão da estrada deserta, eu encontrei algo que transcendia a compreensão humana.